Aula 10, galera. Eletrônica digital, porta XOR e porta XNOR. Vamos começar com a porta XOR. A porta XOR, ela é ou exclusiva, ou seja, quando você tem diferentes entradas, ele dá 1. Ou seja, se eu boto aqui, ó, 0 e 1, ele dá 1. Se eu boto 1 e 0, ele dá 1. Ou seja, para quando as entradas forem diferentes, ele dá 1. Quando as entradas forem iguais, ó, ele dá 0. Ah, Rodrigo, mas e se eu colocasse mais entradas? Calma, meu jovem, você não pode colocar mais entradas, porque a porta XOR, ela não é uma porta que existe realmente. A porta XOR, ela é uma porta que tem um circuito interno. E esse circuito, ele é de portas AND, porta AND e porta OR, com umas portas NOT aqui. Só que o que acontece? Acontece o seguinte, se eu quero usar mais entradas, eu vou até mostrar aqui no programa. Aqui. Essa é uma porta, você pega uma porta AND, essa é uma porta AND, essa é uma porta XOR. Na porta AND eu posso adicionar entradas, ó, sem problema. Na porta XOR, ó, na porta XOR eu não posso, ó. Por quê? Porque a porta XOR, ela não aceita, porque ela é um circuito lógico, ela já é um circuito lógico, ó. Ela é um circuito lógico onde tem duas entradas só. Ah, Rodrigo, se eu quero colocar mais uma porta, ou seja, se eu quero colocar essa bolinha mais, porque essa é a expressão lógica dele, então é A XOR B. Então esse é que nem você tem um mais aqui, ó, essa é a expressão. Se eu quero botar mais uma bolinha aqui e um C, aí você vai estar fazendo o quê? Você vai estar fazendo isso aqui, ó, em cascata. Vai estar colocando isso aqui, ó, em cascata. Que aí você vai criando mais entradas, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, e aí sai uma coisa. Aí se eu boto mais um, ó, 4 entradas e uma saída, ó. Ah, Rodrigo, tudo bem, mas como que funcionaria então a lógica se você tivesse mais portas? Porque assim, ó, a lógica para uma porta diferentes dá 1. E se você tivesse mais de uma porta, ou seja, portas em cascata, aí você usaria essa lógica que é para todas, que para a saída ser verdadeira, o número de entradas verdadeiras deve ser ímpar. Ou seja, se eu vim aqui, ó, então vou botar uma bolinha aqui no final, ó, dei verdadeiro, ó, verdadeiro, 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 tá vendo, ó? Beleza, uma só. Vou colocar mais uma aqui, ó, em uma das entradas, ó, verdadeiro, ó, duas verdadeiras, ele deu 0, ó, uma verdadeira, ele dá verdadeiro. Aí eu venho e coloco mais um aqui, ó, mais uma entrada aqui, ó, 2 verdadeiros, ele dá 0. Agora se eu coloco 3 verdadeiros, se eu coloco 3 verdadeiros, ó, ele dá verdadeiro. Se eu boto 4 verdadeiro, vou colocar aqui, ó, 4 verdadeiro, ele dá 0. Então o que que essa porta faz? Essa porta, para a saída, para ele ter uma saída verdadeira, ele deve ter um número ímpar de verdadeiras. Então, Rodrigo, quero analisar de uma porta por vez. Aí você usa essa lógica, ó, diferentes dá 1. Rodrigo, eu quero analisar um monte de porta igual em cascata. Aí você fala, ó, para a saída ser verdadeira, o número de entradas verdadeiras deve ser ímpar. O número de entradas verdadeiras deve ser ímpar. Esse aqui é um circuito lógico. Fala, Rodrigo, às vezes eu não consigo, eu tenho isso aqui e pede para mim simplificar o circuito, que vai ser no capítulo 3. Para você simplificar um circuito com uma porta XOR, você tem que trocar esse circuito por esse daqui, ó. Você tem que trocar essa expressão por essa expressão, porque elas são iguais. Rodrigo, e a porta XNOR? A porta XNOR é uma porta XOR com um inversor na frente. Só que ela também tem a própria expressão dela. Então, a bolinha e um pontinho no meio, tá vendo? Essa é a expressão lógica. A expressão da XOR é um mais e a expressão do XNOR é uma bolinha no meio. A XNOR, para entradas iguais, ele dá 1. E para entradas diferentes, ele dá 0. Tá vendo? Para entradas iguais, ele dá 1. E para entradas diferentes, ele dá 0. E ela segue a mesma lógica. Ela não é uma porta, a porta XNOR, ela não é uma porta, aqui ó, porta XNOR. A porta XNOR, ela não é igual a uma porta ou AND, que você pode adicionar mais entradas. A porta XNOR não adiciona mais entradas. Vou colocar a porta XNOR aqui pra vocês. Essa aqui ó, essa é uma porta XNOR. Tá vendo que eu não posso adicionar entradas? Ele só tem duas. Por quê? Porque ele tem um circuito dentro, ou seja, ele só tem duas entradas e uma saída. A mesma coisa vale também para a porta XNOR sobre a expressão. Você pode pegar a porta XNOR e montar uma expressão para ela, que é essa aqui, ó, essa é a expressão padrão da XNOR. Então você não precisa, quando você vai simplificar, você deixa de usar isso aqui e muda para isso aqui, que aí você consegue simplificar. Na porta XNOR também vale aquele negócio de você poder colocar em cascata. Então deixa eu excluir só isso aqui tudo, que ele tá travando no meu PC. Aí, beleza, aqui a porta XOR. Para a porta XOR, ele também tem aquela regrinha, que você pode colocar as portas em cascata. Só que aí tem uma diferença. Na porta XOR, que iguais dá 1, quando você tá analisando ele em cascata, ele fica um pouco diferente da outra. Por quê? Quando você está analisando ele em cascata, você vai ter que ver se o número de entradas é par ou se o número de entradas é ímpar. Porque se o número de entradas for par, para a saída vai ser verdadeira, se as entradas verdadeiras devem ser par. Quer dizer isso aqui, ó. Dizer o seguinte, isso aqui,
tem o número de entradas par. Para a saída ser verdadeira, o número de entradas em 1 deve ser par. Aqui, quando você tem 0 entradas, você considera que 0 é par. Aí, no caso, eu vou colocar aqui, ó, um número ímpar de entrada verdadeiro. Ó, número ímpar de entrada verdadeiro dá 0. Vou botar aqui, ó, 2 entradas verdadeiras. 2 é par, ele sai verdadeiro. 0 é par também aqui, considerando aqui, ele dá verdadeiro também. Só que, se a gente pegar aqui mais uma, ó, coloquei mais uma aqui, coloquei mais uma aqui. Ó, vai funcionar do mesmo jeito, ó, tá vendo? Entradas tudo em 0, ele dá verdadeiro. Por quê? Porque tá, teoricamente é par, né? Se eu pego aqui, ó, e ligo uma só, liguei uma só, ele vai dar uma entrada só em verdadeiro, então ele vai dar falso. Liguei 2, é par, dá verdadeiro. Liguei 3, é ímpar, dá falso. Então, para número de entradas par, então se eu tenho um número de entradas par, eu tenho que ter um número de entradas em verdadeiro par para dar verdadeiro. Vamos pensar de novo. Então, se eu tenho, ó, vou até excluir tudo isso aqui, ó, se eu tenho um número de entradas, ó, 1, 2, 3, 4 entradas 4 entradas par, então 4 entradas é par, então se eu tenho um número de entradas par, ou seja, 4, que é par, para sair verdadeiro, eu tenho que ter o número de entradas em verdadeiro deve ser par também. Então, se o número de entradas é par, o número de entradas em verdadeiro também deve ser par, considerando que 0 também é par, tá, galera? Então, o 0, ó, tá vendo? É par. Se eu venho aqui e coloco um só, aqui, ó, deu falso, ó. Ele já desligou. Aí se eu pego aqui, ó, e tiro daqui, coloco num outro, ó, deu falso também, ó, deu falso. Aí se eu pego, ó, e ligo em 2, ó, liguei em 2, ó, tô mandando 1 em 2, ó, já dá verdadeiro. Se eu ligo em 3, ó, 3 dá falso. Em 4, 4 dá verdadeiro. Beleza. Ah, Rodrigo, e se eu quero trabalhar só com 3, que é um número ímpar? Aí 3, pra ser verdadeiro, ele tem que ser um número ímpar. Número ímpar de entradas verdadeiro, número ímpar de entradas é igual a 1. Então aqui, ó, se eu tenho para entradas ímpar, ou seja, se eu tenho 3 entradas, 5 entradas, 7 entradas, 21 entradas, então se o número de entradas é ímpar, o número de entradas verdadeiras também deve ser ímpar, para ele dar verdadeiro. Ou seja, se eu tenho 21 entradas, quando que ele dá verdadeiro? Quando uma entrada tiver verdade, quando 3 entradas tiver em verdade, quando 5 entradas tiver em verdade. Então, se eu tenho um número ímpar de entradas, eu tenho que ter um número ímpar de entradas verdadeiras para ele dar verdadeiro. Aí aqui tá a expressãozinha, e aí é a demonstração que eu mostrei para vocês no circuito. É isso, galera. Dúvida nos comentários ou pelo WhatsApp. Só para lembrar, isso aqui vocês não precisam decorar muito, nem isso aqui, nem isso aqui. A única coisa que vocês têm que saber é que essa expressão aqui dá para você transformar nessa, e um jeito rápido que é diferente da 1 e aqui igual da 1. Só isso. Dúvida nos comentários pelo WhatsApp. Atendimento das quintas e terças. Terça das 9 às 12 e quinta das 14 às 17. Valeu, galera. Até a próxima.